Você já se perguntou se um homem poderoso seria capaz de ver a sua alma por trás de sua aparência humilde? Esta história prova que até os mais inacessíveis também precisam ser salvos pelo amor de uma mulher simples, mas extraordinária. Um homem frio, calculista e irresistivelmente charmoso, cercado por luxo, poder e mulheres vazias. Apesar de tudo, sente-se sozinho. Ele só confia em números, até o dia em que uma nova empregada cruzou seu caminho. Silenciosa, humilde e sempre com os olhos baixos. Mas há algo nela. Uma postura discreta, um jeito delicado de cuidar dos detalhes, uma cicatriz escondida na alma que ele não entende, mas deseja decifrar. Ela entrou na vida dele como quem não queria ser vista. Mas o que ele não esperava é que aquela mulher invisível fosse a única capaz de vê-lo por dentro. Prepare-se para uma história de amor, superação e perdão, onde até o mais poderoso dos homens se ajoelha diante do amor verdadeiro. Histórias e Amores apresenta A Empregada que Roubou o Coração do Senhor. O helicóptero cortava o céu da manhã como uma lâmina silenciosa. Sob ele, a cidade brilhava. Uma selva de vidro, aço e promessas quebradas. Do alto, tudo parecia perfeitamente sob o controle. Alexandre Navarro observava a paisagem através do vidro blindado, mas via apenas um borrão. Havia algo dentro dele que nenhum espelho refletia, nenhuma fortuna preenchia. Um vazio silencioso e antigo. Você tem a reunião com os árabes às 9, depois o almoço com o governador, e às 15, a assinatura do contrato em Genebra. A voz da assistente soou limpa no fone. Ele não respondeu, apenas concordou com os olhos. Por fora, o CEO era impecável. Terno italiano feito sob medida. Relógio suíço. Um rosto que as revistas adoravam estampar sob títulos como O Imperador da Indústria Imobiliária ou O Último Homem Inacessível. Mas por dentro havia ruínas. Desde que perdera a mãe ainda menino, Alexandre aprendera a não confiar no toque de ninguém. Criara impérios, não laços. Comprava silêncio. Rejeitava ternura. E agora, com 38 anos, cercado de luxo e bajuladores, tinha medo de uma única coisa: a solidão ao fechar os olhos. Naquela manhã, ao pousar no terraço espelhado da cobertura onde vivia, um palácio suspenso sobre o mundo, foi recebido pelo silêncio usual. Nenhum cheiro de café, nenhuma música, apenas o zumbido abafado dos carros abaixo e a solidão que se infiltrava pelas paredes de mármore. Ele tirou o paletó e jogou sobre a cadeira de couro. Afrouxou a gravata. Respirou fundo. Havia algo em sua respiração que parecia presa, como
se nem o próprio ar quisesse permanecer em seu peito. Passou por um dos corredores de vidro da mansão e, ao abrir a porta da biblioteca, encontrou o reflexo de si mesmo. Uma parede de títulos intocados. Suas conquistas estavam todas ali. Prêmios, contratos, fotos de brindes vazios. Ele se aproximou da janela. Lá embaixo, entre jardins geométricos e fontes esculturais, uma figura se movia discretamente. Varria folhas com um cuidado que parecia quase ritualístico. O sol atravessava os galhos e pousava sobre o lenço amarrado à cabeça da mulher. Ela se movia em silêncio, com uma elegância sem saber. Alexandre franziu a testa. Quem é ela? Perguntou ao sistema de comando por voz. Helena, empregada nova que a governanta contratou. Iniciou ontem. Departamento de limpeza. Helena, um nome simples, mas algo no modo como ela se movia, como se respeitasse a terra que pisava, como se tivesse vindo de um mundo onde cada passo era uma oração. Ele continuou observando. Ela parou por um segundo, levantou os olhos. Os olhos, mesmo à distância, pareciam distantes. Havia tristeza neles. Não tristeza comum, mas uma que conhecia os corredores da dor por perto. Alexandre se afastou subitamente inquieto. O coração dele deu um solavanco, rápido, raro, incômodo. Ridículo, murmurou para si mesmo. Ela é só uma funcionária. Mas o olhar dela, ainda que breve, ficou ali, grudado em sua mente como um perfume em pele quente. E naquele instante ele soube. Algo mudaria. Não sabia o que, nem como, mas algo naquele mundo blindado estava prestes a rachar. E talvez fosse ele. O uniforme era simples, calça cinza, camiseta branca, cabelos presos num coque apressado. Nenhuma joia, nenhum perfume. Helena se movia pela mansão como uma brisa, leve, silenciosa, invisível. Era exatamente assim que queria ser, invisível. A grande casa de vidro, mármore e espelhos não a intimidava. Assustava mais o som dos próprios passos. Era como se cada cômodo testasse sua presença, como se cada parede sussurrasse: você não pertence aqui. Mas ela havia pertencido a lugares piores. Nas madrugadas frias do interior, dormir em colchões velhos ao lado de irmãs que não eram irmãs. Fora chamada de inútil, de bastarda, de maldição. Aprender a costurar feridas antes de aprender a sonhar. Agora, ali, naquela casa que cheirava a limão, couro e dinheiro, tudo o que queria era sobreviver à próxima semana. Helena, a governanta, surgira de repente, alta, rígida, com o rosto de pedra. Hoje você limpa o escritório principal. Não toque em nada eletrônico, só o chão, as janelas e os móveis. Entendido? Ela concordou com os olhos, sempre os olhos. As palavras guardava para quando fossem necessárias. Carregava um caderno escondido no bolso de dentro do uniforme. Nele, escrevia o que sentia, pois não havia mais com quem falar. Subiu os degraus de madeira silenciosamente.
o balde nas mãos, o pano úmido entre os dedos. Ao entrar no escritório do CEO, sentiu o ar mudar. Era um lugar diferente, quente, denso, carregado de algo que não sabia nomear. Quadros de arte moderna, uma estante com lombadas douradas, um piano escuro fechado como um segredo. Na mesa, nada fora do lugar, mas tudo parecia solitário, como se ali ninguém realmente vivesse, só comandasse. Helena se ajoelhou para limpar o rodapé. Foi quando ouviu passos. Você é nova por aqui. A voz dele cortou o ar como um raio sobre águas paradas. Ela se ergueu devagar, não por medo, mas por instinto. Os olhos dele, olhos que ela já havia sentido em sua nuca no jardim, agora estavam diante dos seus. Eram belos, sim, mas não era isso. Havia neles uma exaustão elegante, um orgulho ferido, uma fome escondida. Sou o Senhor. Qual o seu nome? Helena. Só Helena? Ela hesitou. Sim, senhor. Ele permaneceu ali, estático, como se lutasse contra um impulso, como se quisesse perguntar mais, mas já estivesse dizendo demais com o silêncio. Então, virou-se e caminhou até a janela. Pode continuar, eu só vim buscar um documento. Helena se abaixou novamente, mas suas mãos tremiam levemente. Não de medo, era outra coisa. Uma inquietação morna que subia do peito. Uma sensação de que aquele homem a via. Não seu uniforme, mas ela. Ao sair da sala, sentiu as costas quentes. Ele ainda a observava. E, pela primeira vez em muito tempo, ela teve medo de ser notada. Porque ser notada era o primeiro passo para ser tocada. E ela já havia prometido a si mesma que nunca mais permitiria isso. Era sempre o mesmo horário. Às 7h48 da manhã, Helena surgia no corredor envidraçado que conectava a sala leste da mansão à estufa de orquídeas. Os raios da manhã desenhavam sua silhueta no vidro como se fossem traços de um pincel antigo e delicado. Ela caminhava com a cabeça levemente inclinada, como quem pede desculpas por existir, mas seus passos tinham uma firmeza discreta, como se os anos de dor a tivessem ensinado a se equilibrar sobre o próprio silêncio. Alexandre havia, sempre havia. No início, achava que era mero acaso. Depois, hábito. Agora, desconfiava que se tornara necessidade. Ela tem uma presença quieta, como música instrumental, dissera a si mesmo certa noite, enquanto o uísque tocava o gelo com mais calor do que qualquer mulher tocara sua pele nos últimos meses. Começou a observá-la com os olhos de arquiteto, medindo gestos, notando o modo como ela tocava as superfícies com cuidado, como recolhia as flores murchas como se fossem segredos. Como demorava um segundo a mais na varanda, olhando o horizonte como quem esperava alguém que nunca chegaria. Ele a via assim, mas ela não o via. Não
indiretamente. Evitava seu olhar como se nele houvesse algo perigoso ou verdadeiro demais. E, no fundo, havia. Alexandre não era ingênuo. Sabia o que um homem como ele podia provocar. Já ouvira suspiros, promessas, até pedidos de casamento de mulheres que o conheciam há minutos. Mas Helena parecia imune. Ou melhor, parecia em fuga. Certa tarde, quando o sol tingia os vitrais com tons de âmbar, ele a surpreendeu na biblioteca arrumando uma pilha de livros antigos. Ela não o viu entrar. Cantava baixo. Uma melodia triste em francês, quase infantil. Bonsoir, mademoiselle. A voz dele cortou o encanto da cena. Helena estremeceu, voltou-se devagar. Desculpe, senhor, eu não devia estar aqui. Está exatamente onde deve. Um silêncio espesso parou entre eles. Ela apertou os dedos uns contra os outros. Ele se aproximou um passo. Só um. Mas foi o suficiente para que a tensão pairasse entre eles como eletricidade antes do trovão. Essa canção, minha mãe cantava. Ela era francesa? Não. Então por quê? Porque ela acreditava que o mundo era mais bonito se fosse cantado em outra língua. Ele sorriu. Pela primeira vez, sincero. Helena não. Seu olhar baixou de novo, como se a beleza daquela lembrança lhe doesse. Eu não gosto de conversar durante o expediente, senhor. E se eu disser que não estou falando com uma empregada, mas com uma mulher? Ela prendeu a respiração. Seus olhos finalmente encontraram os dele. E naquele instante, os dois se viram. Ele viu a fragilidade e a força no mesmo corpo. Ela viu o orgulho e o cansaço no mesmo rosto. Não disseram mais nada. O momento passou, mas ficou. Ficou nos passos acelerados dela ao sair. Ficou no silêncio dele ao voltar para a sala. Ficou na noite que veio depois, longa, quente, insone. E quando o dia seguinte amanheceu, ambos sabiam, ainda que não confessassem, que já estavam um no outro, não pelo toque, mas pelo olhar. Meus caros, às vezes é pelo olhar que o amor se instala com mais profundidade. É por isso que na casa dos poderosos, os espelhos são polidos com tanto zelo quanto as mentiras. Helena sabia disso. Por isso, evitava se olhar muito tempo em qualquer superfície reflexiva. Tinha medo do que pudesse enxergar. As sombras que o tempo não apaga. A menina que nunca pôde ser criança. Os gritos engolidos que ecoavam ainda hoje dentro do peito. Era uma quinta-feira de chuva. As nuvens carregavam o céu como se também quisessem chorar. O som das gotas escorrendo pelas janelas altas da mansão misturava-se ao ruído metálico da esponja que ela esfregava no corrimão da escada principal. De repente, o pano escorregou de suas mãos e com ele um retrato caiu da parede. Ela regalou os olhos, o vidro rachado, a moldura antiga quebrada. Era uma foto em preto e branco, um homem com um olhar que gelava e que ela conhecia muito bem. Seu pai. Você está bem? A voz de Alexandre soou atrás dela como uma batida de porta inesperada.
Helena não conseguiu fingir. O sangue se esvaziou do rosto. Ela se levantou rapidamente, recolhendo os pedaços, evitando encará-lo. Foi um acidente. Eu posso consertar. Deixe isso. Ele se aproximou observando o retrato rachado. Você o conhece? Ele perguntou, tocando com os dedos a imagem como quem procura fantasmas. Não, tem certeza? Seu rosto ficou branco. Foi o susto. Eu juro que foi só isso. Não minta, Helena. Não para mim. Ela o olhou. Os olhos dela, tão profundos e cheios de segredos, imploravam silêncio. Mas os olhos dele pediam a verdade. Ela abaixou a cabeça. Ele me causou muito mal. É tudo o que eu posso dizer. E saiu rápido. Como se fugir do passado fosse possível só mudando de cômodo. Alexandre permaneceu ali, confuso, inquieto. Aquela era a primeira rachadura visível na máscara dela. E ele queria mais. Queria entender de onde vinha aquela dor contida, a força silenciosa, aquela muralha que ela erguia com doçura. Naquela noite, Helena não escreveu no caderno. Apenas ficou sentada na cama estreita do quarto dos empregados, abraçada ao travesseiro como quem tenta segurar o próprio peito. Os olhos ardiam. O nome do pai de Alexandre ecoava em sua mente como uma maldição. Ela queria apenas desaparecer, mas sentia que, se Alexandre descobrisse toda a verdade, ele a expulsaria, como tantos já fizeram. Porque, para os homens como ele, mulheres como ela só existem atrás da vassoura. Nunca ao lado, nunca no coração. Mas sabia ela que, naquele mesmo instante, do outro lado da casa, ele pensava nela. E pensava com um desejo estranho, quase doloroso, de protegê-la de tudo o que a fez assim, inclusive dele mesmo. A mansão dormia, luzes apagadas, cortinas cerradas, silêncio grosso como véu de luto. Era tarde, daquelas horas em que os fantasmas acordam e o orgulho se cala. Alexandre perambulava pela casa como um náufrago em terra firme. O uísque na mão tremia. A garganta queimava. Mas não era o álcool. Era outra coisa. Mais funda. Mais escura. O telefone tocara hora antes. Uma notícia fria. Seu irmão mais velho, com quem não falava há anos, sofrera um AVC. Estava entre a vida e a morte. E ele não sabia o que sentir. Raiva, culpa, indiferença. Sentia tudo e nada. Caminhou até o salão escuro, as paredes decoradas com obras que já não diziam nada. Sentou-se ao piano. Passou os dedos pelas teclas. Não tocou. Apenas pousou as mãos ali, como quem procura calor em algo inerte. Foi então que ouviu passos, baixos, cuidadosos. Helena. Ela havia acordado para preparar um chá noturno para a governanta enferma. Mas, ao ver a luz fraca vindo do salão, aproximou-se, sem fazer barulho, quase flutuando. Parou na porta. Viu-o de costas, ombros curvados, a cabeça baixa. E soube, algo estava quebrado. Senhor, a palavra saiu como um sussurro. Ele não respondeu, mas virou o rosto e ela viu.
Nos olhos dele, um menino abandonado que ele escondia atrás do CEO. O senhor está bem? Não, mas agradeço a mentira educada. Ele riu, seco, como quem sangra por dentro. Helena se aproximou devagar. Quer que eu chame alguém? Não. Ele a olhou. Você já está aqui. Houve um silêncio. Um daqueles que não pedem palavras, apenas presença. E ela entendeu. Sentou-se ao seu lado, sem toque, sem promessas, só presença. Alexandre fechou os olhos. Pela primeira vez, permitiu-se respirar fundo. Meu irmão está no hospital. Talvez não resista. Sinto muito. Não sinta. Ele me odiava e eu... Ele engoliu seco. Eu não sei se estou triste ou aliviado. Helena o observou. Não com julgamento, mas com a ternura que só quem conheceu a dor consegue oferecer. Os sentimentos não vêm do jeito que deveriam. Vêm como podem. A voz dela era quente, sábia, trêmula. Alexandre levou as mãos ao rosto. Você é a única pessoa que me fala sem medo, porque não tenho nada a perder. Ele se virou para ela. Mas eu tenho. Se você for embora, talvez perca a única coisa verdadeira nesta casa. O coração de Helena tropeçou dentro do peito. Ela queria se levantar, fugir daquele olhar que lhe dizia coisas que ela ainda não ousava dizer com a boca. Mas não se moveu. Apenas estendeu a mão e pousou sobre a dele. Um gesto pequeno, mas no toque havia entrega e coragem. Aquele homem feito de aço, enfim, se desfez. Inclinou-se para a frente, encostou a testa no ombro dela, deixou cair uma lágrima. Só uma, como se a dor tivesse encontrado permissão para existir. E ali, no silêncio da noite, entre colunas de mármore e móveis decorados com ouro, foi a mulher invisível quem segurou o próprio império em ruínas. Ele adormeceu ali, encostado no ombro de quem ele não ousava amar. E Helena, olhando o céu negro pela janela, soube. Aquele era o começo de algo que não tinha volta. Na manhã seguinte, o sol entrou pela casa sem pedir licença, rompendo as sombras da noite anterior como dedos de ouro invadindo segredos. Alexandre acordou com um cheiro suave de chá de camomila. Ainda no sofá do salão, com a manta repousada sobre seus ombros. Ela estivera ali. Ele soube, porque só ela saberia cobri-lo com doçura e desaparecer em silêncio, como se não quisesse que ele soubesse. Mas ele sabia. Passou o dia em redemoinho, com os pensamentos embaralhados, a rotina sufocante e uma ideia martelando o peito como tambor de guerra. Ele queria Helena por perto, sempre. À noite, chamou-a até o terraço. Ela hesitou, ajustou o uniforme, subiu com passos contidos. O vento jogava seus cabelos soltos contra o rosto e a cidade cintilava abaixo deles como um mar de promessas inatingíveis. Ele estava ali, encostado no parapeito, as mãos nos bolsos, a gravata solta, o olhar distante. Obrigado por ontem, ele disse sem se virar. Ela ficou parada. Não fiz nada. Fez tudo. Silêncio.
e finalmente a encarou. Helena, eu quero oferecer algo a você. Não preciso de caridade. Não é caridade, é reconhecimento. Pelo quê? Pela paz que você trouxe, pela verdade que você é. Ela não respondeu. Seus olhos buscaram o chão, mas seu coração estava em guerra. Quero te oferecer um apartamento, não longe daqui, seguro, com tudo o que você precisa. Você não precisa mais trabalhar, senhor Navarro, e quero que estude, ou pinte, ou escreva. Sei que escreve. Ele sorriu de canto. Vi o caderno, não li, mas vi. Ela se calou por um instante. O vento parecia escutar mais do que ela própria queria admitir. O que o senhor quer em troca? Nada. Não acredito. Quero apenas que aceite viver uma vida mais leve. Quero te ver sorrir sem medo. Helena o olhou, longo, firme. Eu fui vendida uma vez. Não por dinheiro, mas por ausência. Fui entregue a pessoas que me fizeram acreditar que meu valor era menor que o de um tapete velho. Desde então, jurei que ninguém mais me compraria. Nem com palavras doces, nem com ouro. As palavras dela cortaram o ar como flechas silenciosas. Mas ele não recuou. Então, o que eu devo fazer? Não me ofereça uma gaiola, mesmo que dourada. Me ofereça espaço. Me ofereça respeito. O resto virá se for para vir. Ela se virou para ir embora, mas antes murmurou: Eu não sou uma mulher comum, senhor Navarro. E o senhor não é um homem acostumado a perder. E desapareceu escada abaixo, deixando para trás um homem com um mundo aos pés e uma recusa ardendo no peito como febre. Alexandre apoiou as mãos no peitoril. Fechou os olhos. Sentiu o sabor da rejeição e do desejo misturados. E soube, naquele instante, que estava perdido por ela, mas que teria de encontrá-la dentro dela mesma, sem pressa, sem posse, sem promessas. Era fim de tarde, daqueles em que o céu parece ferido. Laranjas ardentes se misturavam ao azul profundo, como se Deus tivesse pincelado com a alma exposta. E talvez tivesse. A chuva começou a cair devagar, fina, como lágrimas pacientes. A cidade abaixo respirava em luzes. Mas o terraço da mansão era outro mundo, um refúgio suspenso entre o céu e o abismo. Helena havia subido para recolher as almofadas. Não queria que molhassem. A governanta havia pedido. Ela obedecera. Mas ele estava lá. Alexandre em pé sob a chuva, sem guarda-chuva, sem escudos. Apenas ele. O terno molhado, o olhar sombrio, o peito aberto. E quando a viu, não se moveu. Está fugindo de mim de novo, Helena? A voz dele veio baixa, quase uma prece. Ela hesitou. O instinto dizia para correr, mas algo em seu corpo ficou. As mãos seguravam as almofadas, mas o coração tremia por ele. Estou apenas fazendo o meu trabalho. Mentira! Ele deu um passo. Está fugindo de si mesma. Ela largou as almofadas no banco. Olhou para ele. Não me provoque. Por que não? Porque eu posso cair. Ele se aproximou. 2 passos. Agora estavam tão perto que a respiração de um
dançava no rosto do outro. Eu já caí, Helena, e estou despencando desde o dia em que te vi limpando aquele corredor como se estivesse limpando uma ferida do mundo. As gotas da chuva escorriam pelo rosto dele como se fossem lágrimas, ou talvez fossem. Ela baixou os olhos. Isso não pode acontecer. O senhor é meu patrão e eu sou. Você é a única mulher que me toca sem me tocar. Isso é desejo, vai passar. Se for, será minha última queda. E então o tempo foi suspenso. Sem pressa, sem violência, sem aviso. Ele a segurou pela cintura e, no impulso quebrado de dois corpos que já não sabiam mais como resistir, a beijou. Ups and downs, but now life's been treating me kindly because of you. Foi um beijo lento, molhado pela chuva, trêmulo pela verdade. Os lábios dele pediam abrigo. Os dela respondiam com medo e entrega. Nenhum dos dois queria mais fugir. Mas, quando os lábios se separaram, ela recuou. Um passo, dois. Não posso. Você quis, eu quis, e é por isso que não posso. Ela saiu quase correndo, os cabelos colados à pele, os olhos cheios. Alexandre permaneceu ali, sozinho. Se essa história tocou o seu coração, deixe um comentário dizendo: eu também mereço um amor assim. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa acreditar de novo no amor. E se inscreva aqui no canal Histórias e Amores para o fim do primeiro capítulo. Segundo capítulo, domingo 11/5/2025, às 18 horas.